Boa tarde, produtor. Sobre essa questão dos incêndios. Como está a situação desses incêndios e queimadas, né? Tem diferença de um para o outro? É bom que o ouvinte internauta também saiba, né, que existe diferença quando a gente fala de incêndios, de queimadas. Mas como é que está a situação de Minas Gerais com relação a esse assunto? A situação de Minas Gerais também é muito difícil. Como a maioria dos estados que foram atingidos, a queima se estendeu de uma forma muito, vamos dizer assim, regular. A gente não consegue compreender, além das pessoas que já foram presas, mas a extensão e a quantidade de fogo simultâneo que pegou é muito complicado. A usina de cana não queima mais cana há muito tempo. Foi proibido e ela tem multas pesadas se queimasse. Por isso que entrou a mecanização na cana agrícola, na colheita da cana. Os produtores rurais, lá atrás, desenvolveram o plantio direto. Nós aperfeiçoamos máquinas, uma série de coisas, para você fazer plantio direto. Quando você faz plantio direto, você tenta fazer uma camada, pelo menos de uns 8, 10 centímetros, de massa verde, de massa seca. Porque isso, além de ser matéria orgânica, você protege o seu solo contra a erosão e ajuda a combater, principalmente, o que vai nascer na época do plantio, porque a semente não consegue germinar muito. A semente que está ali no meio do mato, o mato que vai brotar para a população entender. Então você usa menos defensivo, tem um custo menor, e esse incêndio foi bárbaro, porque a gente sabe que muitas das coisas são naturais. Quando você chega aí com umidade a 10, 11, 9, 7, se tiver um caco de vidro, se tiver um cristal, uma pedrinha de cristal, perto de uma braquiária seca, alguma coisa, o sol vai fazer isso incendiar. Mas não consegue incendiar de norte a sul, no mesmo dia, da mesma hora, e ainda a gente receber a culpa que o produtor é o cara que vai lá e põe fogo para limpar a sua área para plantar. O sujeito que falou isso precisa ir num médico, verificar aí os neurônios, porque cachaça demais mata neurônios, entendeu? E aí o cara vai falar muita besteira, porque ele não sabe, ele não está na ponta do agro, ele não sabe como que funciona. Então as pessoas pregam isso. Eu estou aqui em São Paulo hoje, eu estou vendo isso, as pessoas viram e falam, não, mas aquilo lá foi um produtor que pôs fogo. O produtor não pôs fogo em lugar nenhum. Se ele puser fogo no pasto, o gado dele vai morrer, não tem massa, ele vai comer o quê? Ele não conseguiu fazer alimento, não tem alimento disponível para um rebanho desse tamanho no Brasil. Agora, com toda essa seca, tem o atraso das chuvas, tem o atraso da questão dos pastos, e aí você vê uma coisa, tudo isso acontecendo e os preços nossos aqui embaixo. Como é que você explica isso? Uma inversão de valores dessa. Soja nós não temos, milho muito pouco. O boi gordo não pode estar no pasto porque ele está em alguns confinamentos. Está exportando ave, leite, tudo, leite não, ave, suínos, carne bovina, tudo isso está exportando. Aonde está o nosso preço do produtor? O agro é tudo, o agro é pop, não sei o quê, mas quem paga a conta chama-se produtor rural. Da porteira para fora, nós temos que ter outra conversa, e esse governo que está aí está pisando na gente, destruindo a gente, como se isso aí fosse um ato natural. Ele está mexendo com a segurança alimentar do Brasil, jogando aí para esses grupos fantasmagóricos, que não tem nome, às vezes até tem, mas não tem CPF, não tem identificação, não tem nada, que apronta no Brasil inteiro, causa uma insegurança jurídica muito grande, e o produtor fica aí totalmente desamparado, pagando um juro absurdo para poder se manter na atividade. Fábio, de que forma que esses incêndios estão afetando a produção agrícola e a vida rural em Minas Gerais? Eu tiro uma ideia que nós temos toda uma programação de plantio. Nas áreas que tinha pivô e que você tem um sistema de irrigação, alguma coisa, o sujeito foi lá, ligou o pivô, apagou o seu fogo. Mas outros ele não conseguiu isso. Então esse aí vai ter que fazer um replantio, uma série de coisas. O outro, que é o que queimou as suas palhadas, que não tem como fazer o plantio direto, ele vai ter que aguardar as chuvas, ver se vai ter qual a quantidade de germinação de semente,
tá certo? Porque hoje nós já sabemos que nós vamos prorrogar, atrasar esse plantio, nós já sabemos disso, o plantio vai ser final de outubro, começo de novembro, é o que está previsto. E aí nós precisamos do quê? Nós precisamos que esse produtor esteja preparado, atento, para ver se vai germinar alguma coisa e ele entrar dentro da cadência normal de plantio e plantar rápido. Ele não pode demorar no seu plantio, vai ter que fazer um plantio rápido, uma série de situações, vai ter que controlar o possível da erva daninha e aproveitar o melhor que ele pode fazer das pulverizações, esse tipo de coisa. Ele vai ter que cuidar muito da lavoura que não tem matéria orgânica no solo. Vai ter que ficar muito atento, fazer análise das folhas, melhorar essa análise de solo dele. E se ele tiver condições, que eu acho muito difícil, aumentar um pouquinho do adubo que vai no plantio, aonde pegou fogo. Fábio, nos explique qual é a importância da participação de empresários rurais em entidades classistas como a ProSoja, por exemplo. Olha, eu vou te dar uma ideia. As entidades de classe dos Estados Unidos, da Europa, têm uma força que quem vai lá na base delas é o presidente da República, que decide com eles uma série de situações. A importância do produtor, no caso do Brasil, é muito grande. Eu vou te dar um exemplo. Nós temos a Associação do Algodão. A Associação do Algodão venceu uma disputa contra os Estados Unidos de uma série de questões do algodão e nós ganhamos isso. Foi uma verdadeira revolução para a cadeia do algodão aqui no Brasil. No caso das aprosojas, as aprosojas foram surgindo em razão das demandas de sementes, de estradas, de tecnologia, de uma série de coisas. A ProSoja Brasil já entrou com uma série de ações. A ProSoja Mato Grosso é outra que faz um trabalho fantástico. A ProSoja, praticamente, os dois Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso, são as duas aprosojas, possivelmente, que estão aí no cerne da situação. Depois nós temos Goiás, temos lá o Rio Grande do Sul, Minas Gerais é uma ProSoja muito nova. Então, nós ainda estamos, vamos dizer assim, nos estruturando. Quando você tem um sistema organizado, principalmente no sistema da ProSoja, que ele é político, ele não tem outra função. A gente, às vezes, consegue cursos, demandas temáticas, orientações melhores, mercado, você leva para o produtor, mas a função dela é política dentro do Congresso Nacional. A ProSoja Brasil participa lá junto à frente parlamentar. Então, a união dessas forças é que nós conseguimos, muitas vezes, deixar de pagar o preço alto que os burocratas fazem para a gente. Então, nós temos aí, o produtor muitas vezes não consegue se aperceber, mas o produtor está distante da realidade política do Brasil. E ele precisa estar mais atento, ele precisa estar nas suas associações, no seu sindicato, na sua federação. Aonde você tem um sistema organizado, com pouco você faz muito. Agora você vê, em vários lugares que os produtores se juntaram e tiveram grandes ações, grandes dificuldades, as ações de associações, de federações, as vitórias para os produtores são fantásticas. Você vê o absurdo que nós pagamos até hoje do Código Florestal. Implantamos o Código Florestal, fez uma lei válida. Olha quantos anos passaram o produtor sendo penalizado em uma série de lugares com um código válido. Você já pensou se não tivesse essas entidades aqui brigando por ele, tentando resolver as questões por ele, as questões de exportações, as questões de abrir mercado? Mas isso é uma questão de governo. É o governo que faz, mas o produtor tem que estar preparado, estar se preparando para esse tipo de coisa. E as associações têm que proporcionar legislações adequadas que nós possamos cumprir, não esperar o que vem de fora. Aí o pessoal de governo quer fazer muito bonito lá fora, assina todo tipo de acordo. Nós estamos num país em desenvolvimento, temos as melhores matrizes de ambientais, e a gente tem que ceder para quem produz absurdamente a parte industrial, polui e vai lá e assina acordo contra o país. Isso não existe.
é uma coisa extremamente complexa para nós. Eu vou te dar um exemplo. Eu não tenho nada contra o carro elétrico, mas o carro elétrico no Brasil não pode funcionar, ele tem que ser um misto. Nós já temos a melhor matriz de tecnologia, que é o álcool, e nós deixamos o álcool como se fosse uma coisa banal. Então nós temos que ter híbridos. Nós temos agora a mudança das motorizações, dos motores de navio, que não faz parte do Acordo de Paris, porque é considerado o oceano como se fosse o oceano fosse universal, mais ou menos um negócio assim. Então ele não está no Acordo de Paris. Como ele não está no Acordo de Paris, a legislação é feita por ele da forma que você quiser. Então eles estão mudando os motores, nós vamos pagar a conta. Por que nós não podemos fazer motor híbrido aqui? Quem regulamenta isso é o INO. Tem lá 280 países ou alguma coisa no sentido. Quem representa o Brasil é a Marinha. Nós temos muita pouca participação nisso. Então, tudo isso faz parte dos entraves que o agronegócio vem sofrendo, e que se os produtores não apoiarem as suas associações, os seus sindicatos, cada dia vai ficando mais difícil. Que nem Franca, que nem Minas Gerais, São Paulo, alguns estados são muito diversificados, fica muito difícil para os produtores, porque tem uma atividade diferente aqui e outra ali. Mas o produtor que vive do campo, ele precisa estar unido. E se ele não se unir, cada vez vai ficar mais difícil para ele. Muito bem, Fábio. Vamos explicar para quem está nos acompanhando agora. Você até detalhou bem sobre isso, mas qual é o papel da AproSoja Minas? Quantos associados fazem parte? Como é que está o andamento do plantio de soja em Minas Gerais? Bem, a nossa AproSoja é pequena e nós temos dois fatores diferentes. Nós temos por volta de 400, 500 associados diretos e temos algumas cooperativas que são associadas. Então, quando você soma esse número, nós passamos por um número bem maior de associados, considerando as cooperativas, que faz um conjunto para aprimorar a questão da AproSoja. A questão do plantio, o nosso vazio sanitário termina agora dia 30. Só que o produtor vai ter que estar 100% atento, inclusive o produtor que planta em pivô, que é o primeiro que sai na arrancada. Nós mudamos ontem nós mudamos de primavera, verão, nós mudamos a estação. A estação. Nós mudamos a estação, mas não quer dizer que já mudou a questão de luminosidade para a planta. Às vezes você olha no cerrado, você olha para esses lugares, você já vê uma florzinha, uma folha verde saindo, esse tipo de coisa, porque qualquer mudança climática, a primeira coisa que responde é o natural. Você olha no cerrado, é fácil você perceber que existem essas modificações. Agora, vai começar a plantar, primeiro, essa janela de luminosidade. Segundo, o produtor vai ter que estar muito atento a todas as estações climáticas e ainda colocar uma bola de cristal do lado dele, para ele correr menos risco para soltar o plantio. E ele tem que fazer um plantio muito bem feito, principalmente porque nós não sabemos o comportamento da temperatura para cima. Porque às vezes você faz um plantio, chove, fica muito bom, mas dependendo do grau de calor, se nós tivermos igual o ano passado, nós temos um risco de menos produção. Vamos ter uma produtividade menor. As áreas de Minas Gerais não devem aumentar, talvez tenha até uma redução. Nós ainda não temos nem os dados totais do que aconteceu realmente da produção, porque nós não contabilizamos ainda o que possa ter aí como estoque de passagem, que está aí parado. A gente quer ter um reflexo disso, mas não há aumento da área de plantio. Eu acredito que os produtores que conseguiram se ajustar com os seus fornecedores, alguma coisa, vão ter uma condição regular de insumos, porque se colocar menos insumos, você tem uma produção menor. Se você colocar mais insumos, você tem um custo muito elevado, porque fala tudo, mas o dólar está lá em cima. Os nossos insumos são a preço dólar e a soja está lá embaixo. O preço dela não regularizou. O nosso prêmio está muito ruim. Então, tudo isso vem afetando de forma muito dura
eu acredito que seja todos os produtores do Brasil, porque o valor de juros que nós estamos pagando não tem sentido. E você vê agora uma coisa, as próprias revendas, o próprio fornecedor seu, chega nessa hora que ele conseguiu crédito no banco porque as entidades trabalharam para poder prorrogar a dívida por causa de seca, de uma série de coisas, ele está endurecendo. Ele quer garantia disso, quer garantia daquilo, a safra não é mais suficiente, a minha taxa de juro é tal. Ele está endurecendo pesadamente contra o produtor rural. Não precisa disso, nós estamos no mesmo barco. Não fala que o agro é uma coisa só, que o agro é uma conjuntura. Por isso que eu falo para você, o agro da porteira para dentro é uma coisa. Da porteira para fora é disputado cada centavo. Agora, quem paga a conta é quem está dentro da porteira. Muito bem, Fábio. Diante de tudo isso que você comentou, vocês têm alguma informação sobre essa estimativa de produtividade para a produção dessa safra ou ainda é cedo? Eu acho que ainda é cedo por causa das questões climáticas. Se nós mantivermos, você vê que nós tivemos um inverno muito mais quente, pouco frio, na maior parte dos lugares que nós tivemos. Agora, se mantiver essa temperatura, vamos dizer que padroniza nisso, vai até 40 graus em algumas regiões, alguma coisa assim. Eu não sou especialista, não sou técnico, mas se ficar dentro desses patamares, 32, 33, eventualmente algum dia bate lá em cima em algumas regiões, eu acredito que a produção possa ser repetida, ou talvez um pouco menos, porque a gente está sem condições e tem o problema das áreas que foram queimadas. As áreas que foram atingidas é muito pesado para nós, entendeu? E é muita área de Minas Gerais que foi queimada. Essas áreas que foram queimadas, automaticamente, tudo indica que nós vamos ter uma produção menor. A gente fala em uma saca, 2 sacas, 3 sacas, mas quando você coloca isso lá na frente, o total que você multiplica, é muita coisa, você entendeu? Então a gente não tem uma noção ainda do que pode acontecer. E se nós tivermos, vamos dizer, mesmo com a queimada, todo esse tipo de coisa, chuvas regulares, nós poderemos talvez manter a mesma produção, mais que isso não. Muito bem. Fábio, agora vamos falar dos principais objetivos estratégicos da ProSoja para os próximos anos e como a associação planeja atingir esses objetivos em um ambiente agrícola que está constantemente mudando. Isso é uma situação bem diferente no mundo, com as questões de guerra, com as questões de tudo que vem ocorrendo no globo. Para onde vai a soja? O que vai virar desse plantio de soja? Então a ProSoja Minas vem trabalhando, estudando uma série de situações junto com as nossas cooperativas para que a gente possa entrar num sistema, possivelmente de verticalização, visando uma situação na Europa ou em outros países da Ásia. Nós estamos fazendo alguns estudos para poder a gente ter vamos dizer assim, uma condição de disputar esse preço de mercado um pouco mais justo para o produtor. Porque hoje vender soja 110, 115, 120, a nossa margem de lucro é extremamente estreita. Ela é muito pequena. E aí você vê o risco que nós já corremos e nós não temos subsídio. No mundo inteiro tem subsídio, principalmente nos Estados Unidos. A China a gente nem fala. Rússia, você não fala nada disso, aonde são os países que podem subsidiar. Você vê lá na Europa, pintaram a Europa inteira lá de esterco, fizeram uma série de situações e o pessoal já falava para nós, Fabinho, olha, não adianta isso aí, o povo aqui está querendo investir nas questões ambientais, tá? Eles vão pagar mais caro. Ótimo, nós vamos produzir do jeito que o mercado quer, porque o mercado é soberano. Então, se o mercado quer isso, ele tem que pagar. Agora, nós produzimos do jeito que eles querem, melhor do jeito que eles querem, e o preço nosso de soja, milho, sorgo, você vê que está lá embaixo. Então, nós temos que ter esses novos estudos, essas novas estratégias, novas tecnologias a serem implantadas no sistema do campo. Não é só melhorar a produtividade e produção. Nós temos problemas internos extremamente pesados.
A questão de logística nossa, se não melhorar, nós estamos extremamente complicados, porque a maior parte do pessoal trabalha com ferrovia e com navios, dentro da área interna dos seus países. Nós estamos aqui só em caminhão. Então nós temos problema de logística, nós temos problema dos portos, nós temos muito problema interno que o governo precisava ter uma noção de enfrentar isso e não ficar fazendo política de 4 em 4 anos para ganhar a eleição. Então isso fica numa dificuldade muito grande quando você começa a moldar as questões estratégicas. Nós fomos ver as questões de usina de etanol híbrido para produzir álcool de milho, de cana, uma indústria híbrida, para que a gente pudesse instalar, mas você tem que ter o governo tem que te dar um suporte, porque você consegue o recurso, consegue a empresa, mas você, para abastecer isso, você tem que dar um fôlego para esse produtor e preparar uma região. Não existe isso no governo, não existe essa intenção, é uma coisa imediatista. Eu vou te dar outro exemplo. Nós vimos o que aconteceu no Rio Grande do Sul, o fogo agora, com desculpa de tudo quanto é coisa. Nós temos aí o fundo de Catar, foi aprovado e nunca foi regulamentado. Isso não existe num país que nem o nosso, entendeu? Então a gente precisava ter um modelo um pouco diferente do que está aí. Agora nós temos um governo que só pisa no produtor, só agride o produtor, como se nós fôssemos o bandido e ele fosse o quê? O ladrão que está comendo o que nós produzimos. Ele está vivendo disso, ele está pisando em quem produz, em quem faz. Então o governo que está aí está desgraçando o país porque não está pensando na segurança alimentar. E ele acha que ele importa isso de qualquer lugar do mundo e não consegue fazer isso. E se chegar aqui, vai chegar a peso de ouro. Aí as trocas que vão ter é muito grande, é muito pesado contra o país. Então nós estamos vivendo uma situação extremamente difícil. As estratégias que estão sendo estudadas para ser apresentadas para as cooperativas, produtores, em parceria, às vezes até com o governo do estado, porque Minas Gerais tem um governo muito parceiro com o próprio estado de Minas, não é com os produtores, não, é com o próprio estado de Minas. O Zema é um governador que tenta abrir as portas para todos os setores, e quando você fala em verticalização, nós temos lá o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais que está atuando para que a gente possa conseguir esse tipo de situação, e isso melhora muito a nossa característica. Então esperamos aí que nos próximos meses a gente possa ter uma visão um pouco melhor, porque desse governo está muito difícil esperar alguma coisa em termos da gente criar estratégias novas. Nós vamos criar, vamos colocar, vamos ver se a gente consegue desenvolver. Você comentou um pouco sobre essa questão dos problemas e dos desafios com relação à infraestrutura logística, também escoamento da nossa produção agrícola. Existem projetos específicos em andamento para melhorar essa logística e resolver os gargalos enfrentados pelos produtores, Fábio? Olha, nós temos algumas áreas que a gente vem trabalhando. Nós estamos trabalhando já há 2 anos ou 3 anos com um grupo do governo do Espírito Santo, VLI. É uma composição de estruturas feitas pelo Espírito Santo para que a gente consiga aquela ferrovia que vai ligar o Triângulo Mineiro, o sul goiano, vem até Brasília, vai para a região de Paracatu, Naí, e depois tanto vai ligar a Ferro Norte, pode chegar no Mato Grosso do Sul e vai ligar as ferrovias que tem ali também no sentido Belo Horizonte, que vai no sentido Bahia. A gente tem trabalhado muito nessa ferrovia, porque os portos do Espírito Santo não são 2 portos que nem Tubarão e o Porto de Vitória, que são portos menores, mas nós temos um porto que está praticamente terminando, ou já está bem avançado nas obras, que vai permitir que os grandes navios consigam ancorar. E não é um canal, é mar aberto. Então o navio entra para um lado e sai do outro. Isso dá um rodízio mais rápido e você passa a ter navios de grande porte. Isso economiza, minimiza tempo, uma série de situações. Então a gente está fazendo um trabalho para que a gente possa ter isso. E lá também foi colocado para que a gente tenha uma parte de distribuição dos farelos, porque os silos são diferentes, a armazenagem é diferente e tem que ter uma capacidade relativamente grande.
Então, esses projetos que a gente vem tentando participar junto com prefeituras, com o governo do estado. O estudo está bem adiantado, vai entrar para demanda, até falando nisso, eu conversei com o governador Nós tivemos uma reunião com o governador do Espírito Santo a semana passada, é uma pessoa muito preparada, gostei muito das posições dele, e é uma pessoa que quer otimizar, reconstruindo estrada, o custo disso é muito caro, e os volumes cada vez maior que você pode exportar vão ficar cada vez mais difíceis, porque não tem, o custo de uma rodovia para uma ferrovia é incomparável. Então a gente tem essa expectativa que a gente possa desenvolver sem falta esse projeto aí, que ele entre em andamento ainda até o final do ano, ou começo do ano que vem. Excelente. Seguindo a nossa pauta aqui, voltando a falar um pouquinho mais sobre a questão do papel da ProSoja, qual é o papel da ProSoja nessa capacitação e formação de novos produtores e como a associação está contribuindo para preparar a próxima geração de líderes no agro e garantir a continuidade do crescimento agrícola, Fábio? Bom, a ProSoja Brasil, a maioria das suas da ProSoja, a própria confederação e as federações e sindicatos, nós temos lá os grupos de formação de novos produtores, como é que eu te digo? Novos produtores que seriam os novos executivos. Porque hoje você não vai falar que é um líder. O líder praticamente já nasce. Mas são as pessoas que podem se tornar grandes líderes do agro, saber como fazer, ter uma condição de se estruturar. Então, nós temos aí as academias que ajudam muito a preparação dos presidentes de federação, os cursos de presidente de sindicato, as associações que se integram, os cursos que são ministrados em uma entidade ou outra que são convidados para fazer essas questões. E muitas vezes a gente participa também com os presidentes das ProSoja nos cursos ministrados de gestão pelo próprio Tribunal de Contas da União, tá certo? E isso passa a ter aí, vamos dizer assim, oportunidades para isso aí. Mas a questão maior é a pessoa se doar um pouco para o negócio, entendeu? Porque o negócio é nosso, nós que produzimos, nós temos que trabalhar numa condição totalmente diferente do que é só ser um líder político ou ser um candidato. Agora, os produtores precisam participar da política partidária. Nós precisamos estar lá, porque o público nosso, todo que nós produzimos, está na cidade. Nós vendemos os nossos alimentos, a nossa comida, é para o público da cidade. Mas a pessoa que está comprando não sabe como é que sai o leite, não sabe como é que chega o arroz, não sabe nada disso. Construímos um monte de ponte, mas ficou um vão no meio para você passar, ou ficou uma estradinha fininha. Então essas pontes precisam ser concretizadas, ser realizado o que você precisa fazer. Então o nosso público é aqui, nós temos que mostrar para esse público que o nosso alimento é o melhor. Olha, nós estamos com 3 safras no Brasil. E nós temos aí os ambientalistas continuando a bater no Brasil que nós somos o maior consumidor de defensivo agrícola. Por que mentir descaradamente desse jeito? Pregar uma situação de falsidade. Nós fazemos 3 sojas, os Estados Unidos, a Europa, Ucrânia, a maior parte desses lugares que são grandes produtores fazem uma safra. Nós somos grandes porque nós fazemos 3 safras. E você tira bem uma ideia de uma coisa. Se nós colocarmos que nós temos apenas se nós tivéssemos apenas uma safra, hoje o povo brasileiro estaria passando fome, com toda certeza. Porque nós só não temos falta de alimento no Brasil porque nós temos 3 safras. Porque nós não temos sequer lugar para estocar a safra que nós produzimos. Então você tira uma ideia por aí. Então, o país vive uma diversidade extremamente grande. E o pessoal não se coloca na condição de apoiar quem produz, quem reverte recursos e quem põe dinheiro no bolso dele. Com certeza.
Vamos fazer a nossa primeira pausa para o intervalo, mas a gente volta na sequência. Continuamos por aqui com o nosso Boa Tarde Produtor e nesta edição trazendo as perspectivas e estratégias no cenário atual da produção de soja. Nosso convidado de hoje é o presidente da ProSoja Minas Gerais, Fábio Meirelles, que está conversando com você, nosso ouvinte e internauta. Antes da gente continuar a entrevista, deixa eu trazer um recado especial para você. Eu quero compartilhar com você uma descoberta financeira que vai revolucionar a maneira como você lida com o seu dinheiro. O Sicoob Crédito Rural é uma cooperativa de crédito, onde você é o dono. A diferença é evidente, taxas mais baixas, além do horário de atendimento que começa cedo, às 8 da manhã. Mas o que realmente torna o Sicoob Crédito Rural especial é o espírito cooperativo. Você não é apenas um número, é parte de uma comunidade que se preocupa com o seu sucesso financeiro. Sicoob Crédito Rural, a escolha inteligente para quem valoriza seu dinheiro e sua comunidade. Experimente agora. Seguindo por aqui com o presidente da ProSoja Minas Gerais, Fábio Meirelles. Fábio, vamos comentar um pouco mais agora sobre a sua avaliação e também da ProSoja Minas Gerais, dessa atual conjuntura do agronegócio brasileiro, especialmente no que diz respeito à cultura da soja. E também quais são os principais desafios e oportunidades que a categoria enfrenta no momento. Olha, essa pergunta é uma pergunta extremamente complexa, porque a situação do produtor brasileiro é muito difícil hoje, principalmente de quem planta soja. Normalmente, lá no Mato Grosso, você tem uma soja, você tem um plantio antecipado com relação a nossa época de plantio, e você tinha uma tranquilidade de fazer 2 safras bem tranquilamente. No Mato Grosso do Sul, mais ou menos alguma coisa nesse sentido. Aí você vai vindo para Minas, esse tipo de coisa, nós começamos a ter algumas mudanças climáticas que começaram a nos afetar. Chuva atrasada, irregular. Então, esses anos que vem vindo, apesar de que muitos dizem que isso são questões cíclicas, vem atingindo extremamente o produtor rural. Nós temos algumas especulações no mercado muito pesadas, principalmente nos Estados Unidos, que vai ter super safra, que vai ter isso, que vai ter aquilo. Mas todo início de plantio, se nós tivermos um plantio bom, na hora já vai falar que nós temos uma super safra. E não é nada disso. As pessoas têm que ver que a mudança de índices de produção que o Brasil teve se deve aos investimentos em tecnologia e melhorias que o produtor fez. Ele investiu em perfil de solo, novas máquinas, novos equipamentos. A indústria produziu novos tipos de semente que a gente paga muito caro, esses royalties, que são uma coisa louca, mas a gente paga. Então a gente construiu, dentro de um conjunto de produção, estruturas extremamente positivas para se produzir. O que falta para nós aí? Uma segurança jurídica, que nós não temos, invasão a toda hora, queima, e a gente é responsável, uma série de situações. Então, a segurança jurídica é uma situação extremamente complicada. Nós não temos o governo que nos apoie até para uma hora de dificuldade, comprar essa soja do produtor, garantir ou financiar de uma forma com juramento a nossa produção para eu poder reter. Agora, quando você fala em comercialização, que você quer reter a sua soja, que você quer esse dinheiro para poder dar andamento nos seus processos, o que acontece? Chega lá na frente, o juro é o mais caro do mercado. Os produtores precisam começar a se envolver mais no mercado internacional, ver como é que faz um hedge, como é que faz as suas proteções, discutir não só no banco, fazer as reuniões de cooperativa, a ProSoja, que nem a ProSoja agora, na nossa Assembleia agora, nós estamos levando um técnico para mostrar para os produtores que nós temos necessidade de proteção, por menor que seja, e ajustar isso no mercado de uma forma que o que nós temos para pagar é suficiente. Nós não temos seguro, o seguro que nós temos aí é exorbitante, é um preço caríssimo, não existe isso no mundo. Então, por que tudo para nós é mais caro e nós não temos subsídio? Nós não temos nada e somos as pessoas que garantem a balança comercial do Brasil.
e a segurança alimentar do país. Então, nós temos problemas e desafios que estão nas costas do produtor. E o produtor hoje, você tem que analisar que o governo nos usa muito pesadamente e algumas estruturas do mercado também, que são os fornecedores de máquinas, equipamentos, eles não usam um pouco. Porque nós fizemos financiamento, nós estamos devendo para o banco, nós temos que plantar. Se nós não plantarmos, o que acontece? Nós vamos perder a máquina, vamos perder a terra, vamos perder tudo. Então, nós somos obrigados a plantar até para honrar, porque muitas vezes das dívidas, elas estão em soja, elas estão em milho, às vezes em arroba de boi, e a maior parte do Banco do Brasil é sempre dinheiro. Então, quando o produtor se vê nessa situação, ele ajusta tudo quanto é coisa para ver se sobra lá na frente um farelinho para ele, que chova um pouco mais, que faça alguma, para ele colher uma produtividade melhor, para ver se sobra. E você vê uma coisa, soja a 125, 123, 120 reais, hoje, no dia de hoje, não pagou o custo da safra passada. O preço dos adubos não mudou, o preço dos defensivos não mudaram, tudo foi para cima. Agora, no Brasil, nós temos um probleminha. Se tudo fosse como é no mundo, subiu o dólar, subiu o preço de tudo. Aqui no Brasil sobe no dólar e sobe em real. O do dólar volta, mas o do real não volta. Então ele sobe o preço 2 vezes. Aí depois fala que vai te dar um desconto, na realidade ele não está dando desconto nenhum. Ele está tirando alguma coisa a mais que ele já colocou. Então isso é uma dificuldade para o produtor, se ele não baixar custo. Outra coisa que é um negócio muito sério, o custo de manutenção de máquinas. As empresas estão explorando a gente, vocês vão me perdoar, gente, mas está explorando. Os tratores não estão aguentando, é muita quebra. Quando você vai lá, os mecânicos não são adequados. Ah, mas fez treinamento, fez isso, fez aquilo. O custo é nós que estamos pagando. E se você não monitorar a substituição de uma peça, esse tipo de coisa, esse trator está quebrado outro dia e eles falam que é mau uso. Então, nós temos uma conta muito grande em cima das nossas costas e nós não temos defesa. Quando você entra contra uma empresa dessa, que seja um fornecedor, uma representante, a força dos advogados, a compra lá da cidade, fica muito fácil para eles demandarem e você não tem nem quem faz as análises para falar que é mau uso. E você fica na questão do mau uso. Vamos fazer mais uma pausa para o intervalo e na sequência a gente continua. A Simple Agro despontou em Rio Verde com soluções inovadoras para a realidade do agro desde 2018. Com experiência em commodities, oferecem serviços de compra, venda, intermediação e assessoria estratégica para comercialização de grãos, com soluções customizadas para atender às necessidades específicas de cada cliente e sempre acompanhando as tendências e oscilações do mercado. A Simple Agro proporciona as melhores negociações, traduzindo em lucratividade e rentabilidade. Procure a especialista em commodities Adria Rocha pelo telefone WhatsApp 649-9303-1729. O endereço é Avenida Jerônimo Martins, esquina com a Alameda Barrinha, número 400, em frente ao Monumento do Córrego Barrinha, no Jardim Goiás. Vem aí o intervalo e a gente continua na sequência. Estamos de volta com o nosso último bloco aqui do Boa Tarde Produtor na Rio Verde FM, a Rádio do Agro. Você possui armazém de cereais e ainda trabalha com secagem, utilizando o processo manual de abastecimento de fornalha com lenha? Se a resposta for sim, então você precisa conhecer a Comber e suas soluções para secagem de grãos. A Comber possui uma linha completa de automatizadores e também fornalhas para melhorar ainda mais o rendimento de seu secador de cereais. É uma empresa rioverdense pioneira e líder nacional em seu segmento, que há mais de 10 anos fornece soluções em secagem de grãos para todo o Brasil. A Comber nasceu com o objetivo de atender às necessidades dos clientes do Grupo Comelli na cidade de Rio Verde.
mas logo conquistou clientes em todo o território nacional, atendendo desde o produtor rural até as grandes corporações do agro. Os automatizadores a cavaco da Comber ganharam destaque rapidamente em razão dos seus benefícios, como, por exemplo, redução da mão de obra e seus passivos, estabilidade da temperatura de secagem e aumento da produtividade do secador, melhoria na qualidade do grão seco, redução dos gastos com manutenção de fornalha, entre outros. Comber, soluções em secagem de grãos. Voltando aqui com o nosso Boa Tarde Produtor, quase no final do nosso horário, aqui na Rio Verde FM, a Rádio do Agro. Bom, vamos falar agora sobre como é que a ProSoja de Minas está trabalhando para mitigar o impacto ambiental da produção da soja. Existem práticas ou programas específicos que vocês estão implantando para reduzir essa pegada ecológica no setor? Pergunto isso porque a gente sabe que, principalmente quando o governo de esquerda toma o poder, começa toda essa conversa de novo, né, Fábio? Nós temos que levar em consideração, esse ano, que nós temos alguns governadores que conhecem bem o agro. Você pega o Caiado, é uma pessoa que conhece muito o agro, está fazendo uma gestão espetacular no estado de Goiás, mudou a cara do estado de Goiás, então é um governador de primeira linha. Você tem o Ratinho, você tem o governador de São Paulo, você tem o Vemos que tem uma condição extremamente positiva com relação ao agro, é uma pessoa que é aberta a esse tipo de questão. Dentro dessas questões ambientais, Minas Gerais está muito na frente de alguns. De uma forma geral. Porque nós temos aí todas as áreas praticamente mapeadas, que o governo deve lançar, inclusive isso, como uma fonte de informação do que nós conseguimos com relação à conservação ambiental do país. E praticamente dentro de Minas Gerais. Então, Minas Gerais está bem avançado. Eu vou te falar que todos os produtores fizeram CAR, têm o seu CAR, alguns estão sendo regulamentados até hoje. Então, toda a documentação exigida por lei, mais alguma coisa, ela está sendo feita. Nós temos condições hoje de Minas Gerais, que é uma das estratégias nossas, trabalhando com o Banco de Desenvolvimento de Minas, o BDMG lá da Europa, para que a gente consiga, dentro dessas esferas, trabalhar com a questão de carbono zero, uma série de situações que a gente possa trazer para o produtor resultado. Porque o pessoal vende carbono lá, mas nós não recebemos nenhum tostão. A gente vê empresas negociando uma série de situações, os bancos de desenvolvimento e os bancos lá de fora precisam viabilizar a sua questão de carbono e comprar isso de onde tem. E aonde nós temos são aqui. As reservas dos produtores rurais dão uma área de mais ou menos 33%, 35% do país em reservas ambientais dentro da nossa área, que não existe em lugar nenhum. Então nós estamos trabalhando nessas estratégias para melhorar e conseguir recursos para os produtores. Estamos vendo a questão lá, porque a gente faz parte de uma série de entidades, tanto do governo como fora, dos controles de água, de nascente, melhorar essas nascentes. Estamos melhorando muito isso. Para quê? Porque nós, produtores, precisamos de água. Ao contrário do que as pessoas pensam, nós precisamos da água na fazenda. Ela é a nossa irrigação, ela é a bebida dos animais. Então as pessoas têm uma visão errada do produtor rural, como se nós fôssemos destruir tudo. Está errado. Nós temos de 20% a 80% dentro das nossas áreas como reserva. É só você pegar, você tem uma casa com 4 cômodos, pega 50% dela e abandona. 50% fica para você usar. O restante é nosso, é do governo. Então as nossas situações são desse jeito. Agora, precisamos melhorar, precisamos desmatar? Não precisamos desmatar nada. Nós precisamos de recurso a baixo custo para recuperar áreas degradadas, que vem ao longo dos anos, não é da agora. São áreas degradadas que têm um custo elevado para você recuperar e que pode entrar como área de plantio. O Brasil pode triplicar ou quadruplicar esse tipo de situação para a gente aumentar a produção. Mas não é isso que muita gente quer.
Então, nós temos uma diversidade de trabalhos para fazer no país que as pessoas, às vezes, se sentem incomodadas. Por quê? Porque nós vamos explodir de uma tal forma que vai interromper muita coisa e muita negociata e muito dinheiro que anda por aí, embutindo, tapando o sol do Brasil. Barreiras em todo tipo de situação. Nós estamos falando de uma questão ambiental. Veja bem, lá na Alemanha, eles destruíram lá uma floresta, parece que tinha 2.500 anos, para tirar carvão do chão, por causa da guerra da Ucrânia. Estão instalando matrizes energéticas a diesel para todos os lugares, fornecido pela China. Então você vê que para eles lá fora, quem são os países que pagam, a imposição deles em cima de nós é muito grande. E aí vem a pergunta lá de trás, por que o produtor não se une? Porque se ele não tiver a defesa dele, como foi feito lá na Europa, o povo pagou mais caro, mas o subsídio deles aumentou lá. A quantidade de recursos na mão do produtor de lá praticamente dobrou. E aí nós ficamos na mesma situação, porque depois que dobrou o dinheiro dele, você viu que acomodou tudo. Como é que uma coisa que foi tão estrondosa, deu tanto escândalo, acaba de um jeito assim, mais nada? Ninguém fala mais nada. Por quê? Porque eles conseguiram os recursos que eles queriam. Nós não temos subsídio no Brasil, nós temos suor do rosto para trabalhar 24 horas, porque um produtor não tem descanso, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, e ainda tem aí as penalizações e aí esse mundo de impostos que cada vez vem comendo a gente pela perna. Fábio, estamos chegando ao final aqui da nossa participação, chegando ao final do programa Boa Tarde Produtor aqui na Rio Verde FM. Quero agradecer a sua disponibilidade, né, para conversar com a gente em meio a alguns problemas que estão acontecendo. Você encontrou um tempo na agenda para debater mais sobre o nosso agronegócio. Muito obrigado e um grande abraço a você e uns minutos finais para as suas considerações. Eu agradeço muito essa oportunidade, acho que o momento é muito oportuno, mas fica aqui a palavra de um produtor. Se nós não tivermos unidos em todos os estados, nas nossas associações, nos nossos sindicatos, nas nossas federações, o pessoal vai passar por cima da gente como se fosse um rolo compressor. É só você ver o que está estimado de rentabilidade para o agro, isso volta a coisa de 30 anos atrás e a gente não tem condição de recuperar a curto prazo. Nós temos eleição esse ano. Vote no seu candidato comprometido com o país. Não é comprometido só com o agro, não. Comprometido com o país. Vote no vereador, eleja o vereador que se preocupa com a sua cidade. Não deixa passar, porque se nós conseguirmos um grande número de prefeitos, de vereadores que estão preocupados com o nosso país, o nosso Brasil vai ser muito melhor. Uma boa tarde a todos, meu muito obrigado. Muito bem lembrado. Obrigado ao presidente da ProSoja Minas Gerais, Fábio, conversando com você nesta edição, Fábio Meirelles. E lembrando que se você chegou agora aqui na nossa transmissão, o programa estará na íntegra no canal do YouTube. É só pesquisar Rio Verde FM, você encontra a gente por lá com som e imagem de altíssima qualidade. E aí você pode acompanhar tudo o que disse aqui o produtor rural e presidente da ProSoja de Minas Gerais, trazendo mais detalhes sobre essas perspectivas e estratégias no cenário atual da produção de soja. Muito obrigado ao senhor e à senhora pela companhia. A gente volta amanhã com muito mais. Que você tenha um dia de boas notícias e bons negócios. Um grande abraço e até lá.